Olá, galerinha! Voltamos então para mais uma aula de hoje, tá bom? E a nossa segunda aula é de Ciências da Natureza. E nessa matéria nós estamos estudando sobre informação e tecnologia, tá bom? Então, falando em tecnologia, nós podemos falar de mecanismos. E existe um mecanismo muito simples que é chamado de engrenagens. Lá na página 112, nós temos o seguinte: entre os sistemas que fazem as máquinas funcionar, estão as engrenagens, um conjunto de rodas com dentes, que são rodas dentadas, que trabalham juntas para conduzir um movimento, como a gente vê aqui nessa imagem, tá? Muitos mecanismos usados dia a dia das pessoas contêm sistemas de engrenagens. Por exemplo, bicicletas, carros, tratores e máquinas em geral. Então, um exemplo muito fácil para a gente entender é a bicicleta, né? Que tem a corrente numa engrenagem e assim faz a bicicleta movimentar-se, tá? O motor de um veículo também funciona a diesel, mas tem diversas engrenagens. Esses mecanismos são utilizados, por exemplo, para aumentar ou diminuir a velocidade do movimento e aumentar a força giratória, também conhecida como torque. Então, que tal a gente aprender um pouquinho mais sobre engrenagens? Vamos assistir agora um pequeno vídeo para a gente compreender melhor, tá bom? O que são as engrenagens? As engrenagens são rodas e essas rodas têm dentes como se fossem cavinhas e elas são padronizadas e servem para realizar um movimento de força entre dois eixos, né? Dois eixos são esses círculos aí. Muitas vezes as engrenagens são usadas para mudar a quantidade de rotação, a quantidade de giro ou o sentido, né? Muda o lado que aquela rodinha está girando. Para produzir um movimento de giros de rotação, as rodas devem estar encaixadas. E aí, quando elas estão encaixadas, os dentes de uma se encaixam com os dentes da outra ou com o espaço que tem entre a outra e assim produz um certo movimento. Por exemplo, o relógio. Nós utilizamos o relógio para contar as horas e as engrenagens estão nos relógios. E cada vez que essa engrenagem gira, se passa 1 hora. E essas engrenagens é que fazem os ponteiros do relógio girarem. Então, as rodinhas dentro dessa máquina vai girando e as engrenagens vão se encaixando e formando as horas, os minutos, os segundos. Agora, na página 113, 114 e 115, nós vamos iniciar as nossas atividades, ok? Vem comigo. Na página 113, recorte e cole a figura de um objeto que contenha engrenagens. Então, nós vimos alguns exemplos ali da bicicleta, né? Do carro. Então, você vai encontrar em revistas, jornais ou livros antigos, você vai encontrar algum objeto que utilize engrenagens, tá? E colar nessa página 113, ok? Na página 114, nós temos um exercício proposto, ative a memória. Observe essa imagem, pessoal, prestem bem atenção, tá? Este objeto aí dessa imagem possui 2 ponteiros. Que objeto é esse que possui 2 ponteiros, hein? Que giram por meio de engrenagens. Olha lá a engrenagem, esse sistema, né? Que faz o movimento dessa máquina. E essas engrenagens, durante 24 horas, 7 dias da semana, têm como objetivo marcar o tempo. E aí, quem descobriu? Que objeto é esse, hein? É o relógio. Acertou quem disse relógio. Então, aqui nós vamos escrever relógio. E por último, aqui na página 115, nós temos o seguinte. Agora, desenhe e pinte esse objeto. Então, aqui você vai desenhar e pintar com muito capricho um relógio, tá bom? Vocês estão vendo que o espaço é bem grande, então você pode desenhar um relógio grande. Não vai desenhar um reloginho pequenininho, não, tá? Que a folha é bem grande e o espaço é bem grande, tá ok? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão e até amanhã.